Dia, minhas amadas, meus amores, nem escovei os dentes, porque a primeira coisa que eu faço é tomar meu remédio, que o médico mandou assim que eu levantasse, mas e pedir perdão a Deus pelos meus pesadelos ou pelos meus sonhos e glorificar a Deus assim de um modo mentalmente. Gente, vale a pena, tá? Você assim realmente deixar de fazer algumas coisas que você gosta, mas que Deus não gosta, porque Deus, ele vai colocando coisas na sua frente, pessoas na sua frente, que você jamais imaginaria para te ajudar. Eu estou assim, nossa, gente, é uma surpresa para mim. Deus tem reservado tantas surpresas para mim, boas, e assim, eu fiz meus exames, gente, não deu nada, não deu nada, nada. Nem anemia, gente, eu tô desde maio sem comer arroz e feijão, só beliscando, porque voltava comida e não deu nada. Então, assim, Deus, ele trabalha de um modo que, se você, ele sabe que a sua intenção é de realmente agradar a ele e a deixar de fazer aquilo que você gosta, a deixar de fazer aquilo que ele sabe que você sabe que ele sabe, para honrar o nome dele, não é as outras pessoas não. Não faça nada porque os outros estão falando, porque as pessoas estão falando de você, faça para Deus. E olha, eu fico pasma de ver como Deus trabalha e como Deus está trabalhando na minha vida. Não é rápido, não é assim, ó, mas ele faz, tá? Então assim, eu estava até comentando com uma colega minha assim, como é diferente quando você só falta uma coisa para mim assim, fazer algo para Deus, que eu estou assim estudando, estou pensando e falta uma coisa para me deixar não deixar de fazer. Eu deixo de fazer, mas eu tenho que fazer. Mas é muito bom quando você tem aquela vida assim, sabe? Quando você você limita os seus desejos, você... Nossa, depois eu conto pra vocês, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Gente, essa parte de baixo desse vídeo, talvez vocês não estejam entendendo, mas é de uma propaganda que um colega meu, na verdade não é colega meu, é uma pessoa que me pediu para fazer uma propaganda do cerimonial deles lá em São Paulo, tá? Aí eu gravei aí para que ele pudesse ver, para me fazer outra para ele, tá bom? Então, se vocês verem alguma coisa assim, é porque eu geralmente faço propaganda para estabelecimentos. Aí eu fiz para ele, só que não ficou muito bom, vocês viram? Então eu tenho que fazer outro para que fique melhor para propaganda dele. Vocês viram aí no capítulo 30, onde Deus ensina Moisés a fazer aí o incenso, né? Ai, esse incenso não é de Deus. Você fica colocando incenso na sua casa, só macumbeiro que coloca. Não. Deus mandou Moisés, mas ele falou que não poderia fazer igual dele na casa das pessoas, assim, porque ele não queria que fizesse igual dele. E também, no versículo 24, 25 e 26, e 27 e 29 de Êxodo, capítulo 30, Deus fala com Moisés aonde ele deve ungir com o óleo que ele ensinou a Moisés a fazer. A como que ele ensinou? Ele falou todos os ingredientes. Claro, ungir também os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Arão, que era o irmão mais velho de Moisés, e os sobrinhos de Moisés, filhos de Arão. E no versículo 31, Deus, Pai de Jesus, fala que esse óleo sagrado de unção é para Deus, para Jeová, não sei como você o chama, mas é o Pai de Jesus, por todas as suas gerações, quer dizer, para sempre. No versículo 32, ele fala que esse óleo de unção, que ele deu todos os ingredientes para fazer, não deve ser passado no corpo de ninguém. Está no versículo 32 do capítulo 30 de Êxodo.
Ele também alerta no capítulo 30, do versículo 32 de Êxodo, no versículo 32, ele alerta não só vocês não deve ser passado esse óleo no corpo de ninguém, e vocês não devem fazer nada com a mesma composição do óleo que ele passou para Moisés para ser feito o óleo da unção sagrada. Não podia fazer um igual, porque o óleo era sagrado. Então não podia passar no corpo de ninguém, não podia fazer um igual para ficar em casa, não podia. Ele falou que era para sempre esse óleo sagrado, para sempre. E não poderia fazer para ninguém, nem usar fora do que ele pediu para fazer. No versículo 33 do capítulo 30 de Êxodo, ele fala no versículo 33 que se quem fizer um óleo semelhante a esse que eu ensinei a Moisés, e quem passar esse óleo numa pessoa não autorizada por Deus, por ele, será eliminada do seu povo, será morta. Depois, no versículo 34, Deus ensina a Moisés o que ele quer, quais os óleos que ele quer que coloca no incenso. O incenso, você sabe o que é, né, gente? Nós temos o recipiente, alguns vêm assim um palitinho, né? Que tem um cheiro. Aqui em casa, a minha filha tem vários que ela compra. Mas o incenso de Jeová, no versículo 34 do capítulo 30 de Êxodo, ele fala: Jeová disse a Moisés: pegue os seguintes perfumes em partes iguais. Gotas de estoraque, eu já falei que tem perfume aqui brasileiro, estoraque, ônica, gálbano perfumado e olíbano puro. Versículo 35, faça com essas coisas o incenso, a mistura aromática, aromatizador. Ai, gente, é bom. Deve ser bom. Eu não tenho aromatizador ainda, sabe? Mas deve ser bom. Deve ser preparada com habilidade, deve ser preparada com muita habilidade. Ele levará sal, ele mandou colocar sal. Será esse sal puro e será sagrado. O sal é sagrado? O incenso, gente, aquela mistura aromática do incenso. Versículo 36, você deve triturar parte dele até virar pó fino e deve pôr um pouco dele diante do testemunho na tenda de reunião, onde eu, Deus, Pai de Jeová, Pai de Jesus, sou Jeová, apresentarei a você, Moisés. Ele deve ser santíssimo para vocês. O incenso. Versículo 37. Não faça para seu próprio uso, Moisés, o incenso que você fará com essa composição que eu ensinei a você. Você deve considerar o incenso algo sagrado para Jeová, para Deus, Pai de Jesus. Versículo 38. Quem fizer um semelhante a essa mesma composição, será para sentir o seu aroma do incenso, será eliminado do seu povo, será morto, porque Deus criou o incenso para a finalidade dele, não para o uso das outras pessoas. Deus não divide as coisas dele com ninguém. Então, gente, incenso não é pecado, viu? Você pode colocar pode colocar uns incensos na sua casa com as gotas que você quiser, porque é bom, tá? Eu já senti. Pode colocar porque não é pecado, tá? É coisa de Deus. Versículo 31 do capítulo 1 de Êxodo. Jeová, Pai de Jesus, disse mais a Moisés. Nossa, Jeová conversou muito com Moisés, né? Conversa com Deus, que fez céu, que fez terra, que faz mar, que faz estrelas, que destrói e constrói quando ele quiser. Pensa nisso, gente. Moisés, hein? Nossa, é abençoado mesmo. Versículo 2. Veja, Moisés, eu, pai de Jesus, escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3. Eu o encherei o Bezalel com o Espírito de Deus, dando a Bezalel sabedoria, entendimento e conhecimento de todo tipo de trabalho de artesão. Versículo 4. Para que Bezalel
pudesse elaborar projetos artísticos para trabalhar com ouro, com prata e com cobre. Versículo 5. Para lapidar e incrustar pedras e para fazer todo tipo de trabalho com madeira. Versículo 6. Além disso, para ajudar a Bezalel, designei Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Também encherei de sabedoria o coração de todos os que são habilidosos, para que façam tudo o que eu, Deus, Pai de Jesus, ordenei a você. Versículo 7. A tenda de reunião, a arca do testemunho e a tampa sobre a arca do testemunho, todos os utensílios da tenda. Versículo 8. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, o altar do incenso. Versículo 9, o altar da oferta queimada, com todos os seus utensílios, a bacia com seu suporte, aquela bacia que vai com água, que antes de Arão, sacerdotes, os filhos dele, entrasse, tinha que lavar os pés e as mãos, e colocar as túnicas sacerdotal, igual os padres. Versículo 10, as vestes finalmente tecidas, as vestes deles, que eu acabei de falar com vocês, tecidas, as vestes sagradas para Arão, aquelas vestes que Deus mesmo falou que como ele queria, de que material ele queria. Versículo 10, as vestes finalmente tecidas, já feitas, prontas, as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, as vestes dos filhos de Arão, para servirem como sacerdotes, que são o irmão de Moisés, o Arão mais velho, e os sobrinhos de Moisés. Versículo 11, o óleo de unção e o incenso perfumado para o santuário. Eles farão tudo o que eu ordenei a você, Moisés, a fazer, porque Deus o quê? No versículo 3 do capítulo 31 de Êxodo, ele disse, eu o encherei com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e conhecimento de todo tipo de trabalho de artesão. Então Deus, no versículo 3, ele fala com Moisés. Capítulo 31 de Êxodo, no versículo 3, ele fala para Moisés que ele ia dar para Bezalel e para Oliabe, eu o encherei, Eliabe e Bezalel, com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e conhecimento de todo tipo de trabalho de artesãos, para elaborar projetos artísticos, no versículo 4, para trabalhar com ouro, com prata e com cobre. Deus que daria ali o Espírito dele para que realmente eles já nasceram com o dom, já nasceram artesão, mas Deus iria colocar o Espírito dele dentro deles para que fizesse conforme a vontade de Deus. Versículo 12 do capítulo 31 de Êxodo. Disse Jeová mais a Moisés. Versículo 13. Diga, Moisés, aos israelitas, vocês israelitas devem sem falta guardar os meus sábados, pois isso é um sinal entre mim, Deus, Pai de Jesus, e vocês israelitas por todas as suas gerações, para que saibam que eu, Jeová, Pai de Jesus, o santifico, os israelitas. No sábado, versículo 14, guardem o sábado, pois o sábado é sagrado para vocês, israelitas. Quem profanar o sábado será morto. Se alguém fizer algum trabalho no dia de sábado, essa pessoa será eliminada do meio do seu povo, irá morrer. Versículo 15. Pode-se trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia é um sábado de completo descanso. O sábado, é sagrado para Jeová, para Deus Pai de Jesus. Quem trabalhar no dia de sábado será morto, disse Deus, no versículo 15 do capítulo 31 de Êxodo. Versículo 16. Os israelitas guardarão o sábado, celebrarão o sábado por todas as suas gerações, para sempre. E é um pacto permanente, para sempre. Versículo 17. É um sinal duradouro entre mim, Deus, Jeová, Pai de Jesus, e o povo de Israel, pois em 6 dias Jeová
pai de Jesus, fez os céus e a terra, e no sétimo dia, Deus, pai de Jesus, descansou e se revigorou. Versículo 18. E assim que Deus, pai de Jesus, acabou de falar com Moisés, lá no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Versículo 18 do capítulo 31 de Êxodo. E assim que Deus, pai de Jesus, acabou de falar com Moisés, lá no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A Bíblia aqui, essa Bíblia é da Igreja Católica, essa é evangélica, tá? Vou mostrar para vocês aqui que essa Bíblia aqui é da Igreja Católica, ó. Versículo 18 do capítulo 31, acho que vocês estão vendo de cabeça para baixo. E versículo 18, ó. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, o Senhor Deus entregou a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Então, se você acha que está errado, que está diferente, porque a igreja evangélica é de modo diferente, tá aqui, ó. Entendeu? Só pegar a sua Bíblia aí para ensinar, para ler junto comigo. Vamos começar no capítulo 32, versículo 1. Enquanto isso, vendo que Moisés estava demorando em descer do monte, porque Moisés ficou dias lá conversando com Deus. Dias, não foi um dia só isso, toda essa conversa. Enquanto isso, vendo que Moisés estava demorando em descer do monte Sinai, o povo de Israel se reuniu em volta de Arão, o irmão mais velho e sacerdote de Moisés, sacerdote de Deus, e lhe disse: Arão, vamos, Arão, faça para nós um Deus que vá à nossa frente. Olha, eles queriam Deus, outro Deus se não fosse Deus de Jeová, pai de Jesus. E já, só porque Moisés sumiu um pouquinho de tempo, que foram dias, eles já queriam que Arão fizesse outro Deus. Aonde que está isso? No versículo 1 do capítulo 32 de Êxodo. Arão e disse: Vamos, Arão, o povo de Israel falou, faça para nós, Arão, um Deus que vá à nossa frente, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Olha como eles falam, com esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Eles já estavam nervosos. Quando faça essa Luciana, já tá nervoso, né? O povo queria que fizesse outro Deus para ir à frente deles. Mas será que é tão fácil? É tão fácil sim. Eu posso pegar aquela churrasqueira que tá ali, gente, ó, e fazer dela o meu Deus. Eu posso pegar o dinheiro e fazer dele o meu Deus. Eu posso pegar a minha casa e fazer dele o meu Deus. E acreditar que aquilo ali é meu Deus e começar a me ajoelhar diante dele e fazer tudo para ele. Tudo que você adora, um filho, a mais do que Deus, pai de Jesus, é considerado o seu Deus. Então ele queria o povo de Israel, por mais que eles tenham visto tudo que Deus fez, gente, e tudo que Deus era capaz de fazer, mesmo assim ele queria que Arão fizesse um outro Deus para ir na frente do povo de Israel. Eles estavam no deserto, tá? Versículo 2. Então Arão, o irmão mais velho de Moisés, disse ao povo israelitas: Tirem os brincos de ouro de vocês, das suas orelhas, e das orelhas das suas esposas, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam a mim todos, versículo 2, do capítulo 32 de Êxodo. Arão, o irmão mais velho, que é sacerdote de Deus, pai de Jesus, disse: Tirem os brincos de ouro das orelhas das suas esposas, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam-nos a mim. Versículo 3. E assim todo o povo israelitas tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão, irmão mais velho de Moisés. Versículo 4. Arão pegou então o ouro que o povo israelitas trouxe a ele e moldou com uma talhadeira, fazendo com aquele ouro
uma estátua em forma de bezerro. Quem é que fez um outro Deus? Quem é que pediu outro Deus? O povo israelitas. Quem é que fez um outro Deus em forma de bezerro, que pegou todo o ouro que tinha na casa ali, né, dos brincos dos israelitas, que eram muitos, e fez um bezerro? Foi Arão, irmão de Moisés, aquele que Deus escolheu para ser sacerdote de Deus, pai de Jesus. Olha que ingratidão. Se você acha que as pessoas são ingratas com você, são ingratas com Deus, que tem, nossa, que é santo, né? Que é santo. Então, quando alguém for ingrato com você, você fala assim: poxa, mas for ingrato com Deus. O povo israelitas, Deus fez tudo, tudo, tudo que podia fazer por eles. E mesmo assim, até Arão, que foi escolhido com os seus filhos para ser sacerdote de Deus, que não é pouca coisa não, gente. É muita coisa. Ele fez uma estátua de um bezerro. E eles começaram a dizer: esse bezerro é o seu Deus, ó povo de Israel, que o tirou da terra do Egito. O bezerro? Gente, não era Deus, pai de Jesus, que eles não conseguiam ver, mas conseguiam escutar? Versículo 5. Quando Arão, o irmão mais velho de Moisés, viu isso, construiu um altar diante do bezerro. Então Arão, o irmão mais velho de Moisés, proclamou: amanhã haverá uma festividade para Jeová, pai de Jesus. Versículo 6. Assim, levantaram-se cedo no dia seguinte, fizeram ofertas queimadas e apresentaram sacrifícios de participação em comum. Depois o povo se apresentou para comer e beber. Então se levantaram para se divertir. Versículo 7. Jeová, pai de Jesus, disse a Moisés: Moisés, vá, Moisés, desça do monte Sinai, porque o povo de Israel, o seu povo, que você tirou lá da terra do Egito, se corrompeu. Se corrompeu. Aí você fala que o político é corrupto. Ah, o político é corrupto. O povo de Israel também se corrompeu. Ele viu que Deus tinha feito para ele, pai de Jesus, tudo que ele fez, o poder que ele tinha, e ainda pediu para fazer um outro Deus. E Arão que fez o Deus, um bezerro. Arão, irmão mais velho de Moisés, que Deus tinha escolhido ele e os filhos dele para ter um bezerro, para ser sacerdote, fez um bezerro para adorar o bezerro como Deus deles. Versículo 8. Olha, Moisés, o povo de Israel desviaram-se depressa do caminho que eu, pai de Jesus, ordenei que seguissem, tá? Fizeram para eles, o povo israelitas, uma estátua em forma de um bezerro. Estão se curvando, estão se ajoelhando diante dessa estátua de um bezerro, oferecendo sacrifícios e dizendo: este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito. Já estão falando que foi o bezerro, aquela estátua, que tirou eles do Egito, sendo que foi eu, Deus, pai de Jesus. Eles viram isso, gente? Versículo 9. Jeová disse ainda a Moisés: Moisés, eu vi que esse povo israelitas é obstinado, hein? Versículo 10. Portanto, não tente me impedir, eu, pai de Jesus, Jeová, de exterminar o povo israelitas na minha ira, na minha raiva. Deus tem raiva. Deus também fica irado, nervoso, chateado, decepcionado como você. Versículo 10. Portanto, Deus disse a Moisés: não tente, Moisés, me impedir de exterminar o povo israelitas na minha ira ardente. Ira ardente, gente. Pensa em ira ardente. Pensa ardente, porque o troço vai pegar. E é feio. É destruição, matança. Eu, Deus, Pai de Jesus, farei de você, Moisés, uma grande nação no lugar do povo israelitas. Já vou exterminar o povo israelita, vou matar todo mundo, porque eu estou irado, disse Deus, Pai de Jesus. Versículo 11. Então Moisés fez um apelo
fez um apelo. O que é fazer um apelo? Ai, pelo amor de Deus, não faça isso. Fiz um apelo a Jeová, Pai de Jesus, seu Deus, dizendo: Por que, ó Jeová, voltas a tua ira ardente contra o teu povo? Por que, Moisés? Porque no versículo 4, Moisés, do capítulo 32 de Êxodo, o seu irmão Arão, o seu irmão mais velho, ele fez um bezerro, amando a pedido do povo de Israel para ficar à frente deles. Estavam se ajoelhando, se curvando no versículo 4, no versículo 5 de Êxodo, capítulo 32, Moisés. É por isso. Versículo 11. Então Moisés fez um apelo a Jeová, seu Deus, dizendo: Jeová, Pai de Jesus, porque o Jeová, ó Jeová, Pai de Jesus, voltas a tua ira ardente contra o teu povo israelitas, depois de tirá-los lá da terra do Egito com grande poder e com mão poderosas? Mas é por isso mesmo. No versículo 4, eles esqueceram de tudo isso, do capítulo 32 de Êxodo, Moisés. Versículo 12. Porque os egípcios deviam dizer: foi com más intenções que Deus os tirou do Egito. Deus queria matar os israelitas nas montanhas e exterminar os israelitas da face da terra? Abandona a tua ira ardente, por favor, Deus Jeová, Pai de Jesus, e reconsidera o que o Senhor está falando. Não mata o povo de Israel, não. A tua decisão de trazer essa calamidade sobre o povo de Israel, que é o teu povo, não mata eles, não. Versículo 13. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque, Israel, que é Jacó, a quem o Senhor jurou, em Senhor Deus, Pai de Jesus. Por ti mesmo, o Senhor jurou pelo Senhor, dizendo: multiplicarei a sua descendência, Abraão, Isaque e Jacó, como as estrelas dos céus, e darei a sua descendência toda a essa terra que indiquei, para que eles a recebam como propriedade permanente. O Senhor prometeu em nome do Senhor, o Senhor jurou em nome do Senhor para Abraão, Isaque e Jacó, que mudou o nome para Israel. Lembra que ele lutou com um homem que era Deus e ele ganhou. Aí ele trocou o nome de Jacó para Israel. Por isso que é o Israelitas, que é descendente de Jacó. Versículo 14. Diante disso, Jeová, Pai de Jesus, reconsiderou a calamidade que disse que traria sobre o povo de Israel, que era o povo de Deus. Versículo 15. Moisés virou-se então e desceu do monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho nas mãos que foram escritas pelo dedo de Deus. As tábuas estavam escritas em ambos os lados, dos 2 lados, na frente e no verso. Versículo 16. As tábuas eram obra de Deus e a escrita era a escrita de Deus. Ele escreveu com o dedo dele, com o dedo de Deus, gravada nas tábuas. Versículo 17. Quando Josué começou a ouvir o barulho do povo gritando, Josué disse a Moisés: Moisés, há um som de batalha no acampamento. Versículo 18. Mas Moisés disse a Josué: Josué, não é som de um canto de vitória, nem é um som de lamento por uma derrota. Ouço o som de outro tipo de canto, tá, Josué? Versículo 19. Assim que Moisés chegou perto do acampamento onde estavam os israelitas e viu o bezerro feito de ouro pelo seu irmão Arão, a pedido do povo de Israel, e as danças, a ira de Moisés se acendeu. A raiva, ira. Pessoa irada é muito, com muita raiva, muito ódio. É muita raiva. A ira de Moisés se acendeu no versículo 19 do capítulo 32 de Êxodo. E Moisés jogou no chão as tábuas que estavam nas suas mãos, que Deus deu a ele, que Deus fez as tábuas de pedra e Deus escreveu com o dedo dele e jogou no chão aquelas tábuas de pedra, despedaçando as tábuas de pedra ao sopé do monte Sinai. Lá embaixo, versículo 20. Moisés pegou o bezerro de ouro que Arão tinha feito, seu irmão mais velho, que seria sacerdote de Deus com seus filhos, que são sobrinhos de Moisés, queimou o bezerro no fogo e o triturou o bezerro. Então
o espalhou sobre a água e fez com que os israelitas bebessem aquela água. Versículo 21. E Moisés disse ao seu irmão mais velho Arão: Arão, o que foi que este povo israelitas lhe fez, Arão, para que você trouxesse tamanho pecado sobre o povo israelitas, Arão? Hein, Arão? Eu estou decepcionado com você. O que esse povo de Israel fez a você, Arão? Para que você trouxesse tanto pecado para eles, para até matar eles todos, nós todos. Deus ia matar todos eles. Versículo 22. Arão, irmão mais velho de Moisés, respondeu ao seu irmão Moisés: Moisés, não fique irado, não fique com raiva de mim, meu senhor Moisés. O senhor sabe, Moisés, muito bem que o povo tem inclinação para o mal. Versículo 22 do capítulo 32 de Êxodo. Olha o que Arão disse, olha, deu desculpa. Arão deu desculpa, ó. Quantas pessoas dão desculpa para a maldade delas, né? Arão respondeu: Ah, Moisés, não fique irado, não fique nervoso desse jeito. Meu senhor Moisés, o senhor sabe muito bem que o povo israelita tem inclinação para o mal. Estava jogando a culpa toda no povo de Israel, sendo que o povo de Israel pediu, mas ele tinha o poder de falar não. Mas foi ele que fez o besouro. Besouro? Besouro não, gente. Bezerro. Versículo 23. Eles, o povo de Israel, me disseram, Arão, faça para nós um Deus que vá à nossa frente, pois não sabemos o que aconteceu com esse tal de Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Versículo 24. Por isso eu, Arão, disse a eles: quem tiver enfeites de ouro deve tirar os enfeites de ouro, que eram brincos, e dá-los a mim. Então joguei o ouro no fogo e eu fiz esse bezerro. Brinco é pecado? Homens usavam brinco, mulheres usavam brincos lá. Versículo 25. Moisés viu que o povo israelita estava fora de controle, porque Arão, o seu irmão mais velho, os havia deixado sem controle. Versículo 25, capítulo 32 de Êxodo. Quem deixou o povo israelita sem controle? Arão, o irmão mais velho de Moisés. Arão, que ia ser sacerdote, junto com seus filhos, sacerdote de Deus, sagrado, gente. Homens de confiança de Deus, para entrar no santo, para fazer as coisas para Deus. Versículo 25. Moisés viu que o povo estava fora de controle, porque Arão, seu irmão mais velho, havia deixado o povo de Israel sem controle. E isso os expôs à vergonha diante dos seus inimigos. Versículo 26. Então Moisés se pôs na entrada do acampamento e disse: quem está do lado de Jeová, hein? Quem é que está do lado de Jeová, Pai de Jesus? Fale agora, povo de Israel. Então, brinco não é pecado. Homens usavam brincos, mulheres usavam brincos. Está em Êxodo, capítulo 32. No versículo 22 do capítulo 32 de Êxodo, Arão, ele joga a culpa toda no povo, sendo que ele que fez o bezerro aí de ouro. Ele que pediu os brincos aí dos homens, das mulheres, para fazer o bezerro de ouro. No versículo 23, Arão continua culpando o povo, sendo que ele que fez o bezerro. No versículo 24, Moisés conta para Moisés, do capítulo 32 de Êxodo, como foi que ele fez o bezerro de ouro. No versículo 25 do capítulo 32 de Êxodo, Arão explica para Moisés fala quem foi que deixou o povo de Israel sem controle, que foi o próprio Arão, irmão dele, o irmão mais velho dele. No versículo 26, então Moisés se pôs na entrada do acampamento, onde estavam todos os israelitas, e disse: quem está do lado de Jeová, em Pai de Jesus, vem a mim, a Moisés. E todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. Levitas. Versículo 27. Moisés disse aos levitas: assim disse Jeová, Pai de Jesus, o Deus de Israel: ponha cada um de vocês a sua espada na cintura e percorra o acampamento de entrada a entrada, matando o irmão, matando o vizinho e amigo.
Deus manda matar, viu? Versículo 27 do capítulo 32 de Êxodo. Moisés disse ao povo que estava ali, o povo levitas: assim disse Jeová, Pai de Jesus, o Deus de Israel: ponha cada um de vocês a sua espada na cintura e percorra o acampamento de entrada a entrada, matando o irmão, vizinho e amigo. Porque Deus está virado, tá? Versículo 28. Os levitas fizeram o que Moisés havia ordenado. Assim, naquele dia, cerca de 3.000 homens foram mortos. Que tipo de homem, Luciana? Israelitas, por causa do bezerro que Arão fez. Versículo 29. Moisés disse então: Ponham-se hoje à parte para o serviço de Jeová, Pai de Jesus, pois cada um de vocês agiu contra seu próprio filho e contra seu próprio irmão. Hoje ele lhes concederá uma bênção. Versículo 29 do capítulo 32 de Êxodo. As pessoas que ele falou assim: mate seu vizinho. Aqui no capítulo 27, Moisés disse: mate o seu irmão, mate seu vizinho, mate seu amigo, para favor de Deus, para Deus. Versículo 28. Os levitas fizeram o que Moisés havia ordenado. Mataram o vizinho, mataram o irmão, mataram o amigo. Assim, naquele dia, cerca de 3.000 homens foram mortos. Versículo 29. Moisés disse então àquele povo: ponham-se hoje à parte para o serviço de Jeová, Pai de Jesus, pois cada um de vocês agiu contra seu próprio filho e contra seu próprio irmão. Hoje, Deus, Pai de Jesus, lhes concederá uma bênção. Deus ficou feliz porque eles fizeram o que Deus mandou. Deus queria exterminar o povo israelitas. Mas aí, Moisés chamou os levitas para matar o seu vizinho, seu irmão. E Deus estava sabendo de tudo isso, porque Deus ia matar todo mundo mesmo. Versículo 30. Logo no dia seguinte, Moisés disse ao povo israelitas: vocês cometeram um pecado muito grande, povo israelitas, e eu subirei agora ao encontro de Jeová lá no monte Sinai, Pai de Jesus, para ver se posso reparar o pecado de vocês, povo israelitas, fazendo bezerro de ouro, né? Para adorar esse bezerro de ouro, né? Versículo 31. De modo que Moisés voltou a Jeová, Pai de Jesus, e disse: que grande pecado esse povo israelitas cometeu em Jeová. Fizeram para eles um Deus de ouro. Na verdade, foi Arão que foi lá e fez. Mas o povo estava lá dançando, cantando e se ajoelhando diante daquele bezerro. Versículo 32. Mas agora, Jeová, se for da tua vontade, perdoa o pecado do povo de Israel. Se não, por favor, apaga-me do livro que escreveste. Por favor, Senhor Jeová, eu sei que o Senhor escreveu um livro, então apaga o meu nome desse livro. Versículo 33. No entanto, Jeová disse a Moisés: Moisés, apagarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim, tá? Pode ter certeza. Versículo 33 do capítulo 32 de Êxodo. Olha o que disse Deus para Moisés. No entanto, Jeová disse a Moisés: apagarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Se você achou que não existia livro com Deus escrevendo a sua história, no versículo 33 do capítulo 32 de Êxodo, confirma para você que tem um livro que Deus está escrevendo que você faz. Versículo 34. Agora, Moisés, vá, disse Deus, Pai de Jesus, guie o povo de Israel para o lugar de que lhe falei. Meu anjo irá à sua frente. Olha, o anjo do Senhor, como eu gostaria que um anjo ficasse na minha frente. E no dia em que eu exigir uma prestação de contas, trarei punição sobre o povo de Israel por causa do pecado que eles cometeram de fazer um outro Deus, um bezerro de ouro. Versículo 35. Então Jeová começou a atingir o povo com uma praga por terem feito o bezerro que Arão fez. No versículo 35 de Êxodo, capítulo 32. Então Jeová começou a atingir o povo de Israel com uma praga, por terem feito o bezerro que Arão fez.
Até.